Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daya Casagrande, estou aqui no estúdio da Brother para ensinar vocês a fazerem um queridinho do scrapbooking, que é o mini álbum. Este mini álbum nós vamos aprender a fazer vários cortes na ScanCut com diversos tipos de materiais. Vamos lá? Neste projeto, nós vamos aprender a cortar o acetato. Este acetato ele tem 40 de micra, tá? Ele tem 40 micras. Nós vamos cortar também o roller de 1.3. E nós vamos fazer também esse corte aqui todo do roller, mais o círculo do meio. E vamos também cortar o papel, tá? Cortes também no lamicote, 240 gramas. E as flores, olha que linda essas flores feitas na ScanCut. Vamos ao passo então. Nós vamos começar cortando a placa roller, tá? A minha placa roller, ela tem 1.3 de espessura, tá? Eu cortei ela, deixei ela cortadinha já no tamanho 30,5 por 30,5. Eu vou posicionar ela na minha base, tá? Sempre se baseando, eu vou usar a base roxa, a esteira roxa. Eu vou sempre me basear nessa flechinha aqui, tá? Que vai ser a posição que eu vou colocar ela na ScanCut. A gente dá uma pressionada, passa o rolinho, ele auxilia aqui a colagem, né, mais precisa, tá? E só pra fixar melhor, como a gente tá trabalhando com roller, ele tem uma espessura maior, a gente vai colocar um pedacinho de fita crepe nas extremidades. Só um pedacinho mesmo, tá, gente? Pode ser até aquele mais fininho, só pra ela não escorregar. Quando a gente estiver utilizando o papel, o acetato, enfim, esses outros materiais, não tem necessidade, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, para escolher o modelo desse álbum, eu peguei os modelos da própria memória, tá? Da ScanCut. Ela tem diversas figuras, diversas formas. Então, eu vim aqui, ó, nessas formas geométricas e escolhi. Eu queria um cantinho arredondado, mais delicado, então eu vim aqui e já escolhi essa terceira, tá? Terceira imagem, a referência é BA A003 e definir aqui, eu posicionei ela, tá? Eu já vou definir um tamanho padrão para ela, então eu vou editar edição do objeto e eu vou aumentar ela primeiro. Eu deixei ela com 14 centímetros. 14 centímetros, ok. Bom, agora que ela já tá do tamanho que eu preciso, eu vou replicar ela, tá? Eu vou fazer cópias dela. Então, ela já tá selecionada, eu venho aqui e eu vou fazer mais 4 vezes. Ok. Agora eu vou distribuir essa imagem, tá? Que eu repliquei, olha só. Vou distribuir a imagem, tá? A gente centraliza bonitinho. Eu queria fazer um efeito de shaker box, que é esse efeito aqui, ó, com elementos dentro. Aqui eu coloquei lantejoula, paetê, e ele fica com esse efeito super legal. Eu vim aqui, ok, só que prestem atenção no que vai acontecer se como aqui eu já tenho as 4 imagens, prestem atenção no que vai acontecer se eu for adicionar mais um elemento aqui, tá? Então, olha só, adicionar, então eu vou escolher a imagem, né, que eu quero, que é um círculo.
A referência é BA A045. Definir. Olha só, aparece essa imagem. Não há espaço suficiente na folha adesiva, verifique o tamanho padrão, enfim. Aí eu vou dar um ok aqui e eu vou precisar voltar lá, ó, e tirar um desses quadrados, tá? Então eu venho aqui, editar, vou jogar na lixeirinha e depois eu só copio ele novamente. Então aqui eu já tenho um espaço livre para receber aquele círculo que eu queria colocar, tá? Aqui no caso eu vou sobrepor. Deixa eu ver. Aqui, ok. Adicionar. Eu vou adicionar mais uma figura que é aquele círculo. Aqui. Definir. Ok, beleza. Aqui eu já tenho o círculo. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele, vou arrastar ele aqui em cima, tá? Eu coloquei em cima do primeiro quadrado. Fica a critério de vocês colocar em cima do quadrado que vocês acharem melhor. Só para eu ter mais ou menos uma noção do tamanho do meu círculo. Se eu quero ele maior, se eu quero ele menor, aqui eu vou aumentar um pouquinho. Então eu venho em editar, edição do objeto e aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, tá? O legal é que quando ele já está centralizado aqui, ele me dá uma dimensão de como ele vai ficar já no corte, né? Já na minha sobreposição, tá? Então, ó, vou aumentar até onde eu ver que tá legal. Olha, 10.9, tá? Então, ok. Ok. E olha só, ele já vai ficar dessa forma. Aqui, meninas, pra gente completar a folha 30 por 30, eu venho aqui em edição do objeto, né? Seleciono um dos dois que não tem nada. E eu vou acrescentar mais um, tá? Então, 2, ok. E posiciono ele novamente. Ok. Ok. E ok. Agora nós vamos carregar a esteira com o roller já posicionado. Aqui. Isso, selecione, recortar. Bom, agora, como o roller ele é mais grosso, eu preciso trocar a alavanca que eu tenho aqui na lateral da Scan Cut, tá? Eu vou subir ela vai para potência 2 e nós vamos iniciar. Vamos tirar da esteira. E retirar, né, a fita crepe que nós colocamos. Olha, pessoal, que incrível este corte, super preciso. Olha só, eu adorei. Agora nós vamos fazer o corte do papel para revestir, tá, o nosso albinho. Eu estou utilizando um papel estampado na gramatura de 180 gramas, tá? Eu vou posicionar ele aqui e eu vou utilizar o mesmo arquivo que eu cortei o roller, eu vou utilizar para cortar o papel. Então, olha só, gente, eu vou posicionar bonitinho aqui. Sempre utilizando o rolinho, porque ele fixa melhor, tá? Então, ó. Sem contar que você também não precisa ficar fazendo força, né? Pra poder prender o papel aqui na esteira. E olha, sem trabalho algum, a gente vai carregar aqui novamente. Bom, gente, só tem um detalhe muito importante. Como nós estávamos utilizando a placa roller,
nós precisamos mudar a alavanca que a gente havia mudado aqui no começo. Lembra? Então eu volto para o número 1, tá? E vou utilizar o mesmo projeto, tá? As mesmas formas aqui. Selecionar, recortar e iniciar. E ela vai voltar e vai fazer todo o processo que ela já havia feito na placa roller. Prontinho, ok. E a gente vai apertar para ela soltar a esteira. E olha só, gente, que sensacional, ó. Perfeito. Pessoal, reparem neste corte preciso e padronizado. Então, eu não preciso me preocupar se tá cortado do tamanho certo, se cortou legal ou não, porque eu tenho aqui uma padronização, tá? E ele é muito preciso. Olha só, gente, não fica rebarba. Olha que coisa mais linda. E sem contar, gente, que acabamento é tudo, né? O acabamento em um projeto, ele é, assim, imprescindível. Então nós precisamos sim de um acabamento perfeito e a Scancut ela oferece pra gente um acabamento perfeito, tá bom? Vamos pro próximo passo então? Então vamos lá. Agora nós vamos cortar, eu falei pra vocês no começo do vídeo que nós íamos cortar diversos tipos de material, certo? Então nós já cortamos papel 180, nós cortamos a placa roller de 1.3, agora a gente vai cortar este acetato, que é consideravelmente grosso, tá? Olha só, ele é consideravelmente grosso, ele tem 40 de micra, tá? Nós vamos posicionar ele novamente aqui na nossa base. E nós vamos cortar o círculo do nosso shaker box. Então, ó, posiciono bonitinho. Vou utilizar o rolinho para não precisar colocar força. E olha só, gente, como ele é um acetato, a gente consegue perceber ele colando, né, a aderência dele perfeita na esteira. Olha só, que legal, ó. A gente vai passando o rolinho e sem força, tá? O rolinho ajuda muito, olha só. Essa parte que tá colada e essa parte que não tá colada. Olha que bacana. Olha só, coladinha. O que a gente vai mudar agora é que nós não vamos precisar dos quadrados, nós vamos precisar apenas do círculo. Porém, eu não posso cortar o círculo do mesmo tamanho, eu preciso cortar um círculo com o diâmetro maior, tá? Então eu venho aqui, ó, eu posso de repente excluir eles, ou eu posso salvar esse arquivo e pegar outro círculo. Esses eu vou excluir, ó, eu venho aqui na lixeirinha, eu vou excluir este, eu vou excluir este, ok, e eu vou excluir este aqui também. Ó, o círculo eu vou mudar aqui de posição, vou excluir este daqui também. E agora eu vou aumentar o diâmetro deste círculo, tá? Então eu venho em edição do objeto, aqui ó, no primeiro botãozinho, ele tem 12 centímetros de diâmetro. Eu vou ter que aumentar aí pelo menos uns 2 a 3 centímetros de diâmetro. Então, ele vai para 14, tá? Você pode colocar 15 também, não tem problema. Não pode ser muito maior, mas eu acho que 2 centímetros de diâmetro dá uma diferença legal, tá? Ok. E agora, eu preciso de 2 acetatos. Um para a parte da frente e outro para a parte de trás. Olha, acho que aqui dá para ver melhor porque não tem decoração. Então, acho que dá para ver legal o corte e o acetato, tá? Então, eu vou fazer mais uma, né? Eu vou multiplicar aqui, vou duplicar essa imagem. Então, 2, ok. Centralizo ela aqui. Tá?
Ok. Ok, ó, elas estão bonitinhas do jeito que eu preciso. Duas formas redondas. Agora, eu vou colocar a esteira aqui, carregar. Muito bem. E, ok. Selecionar, recortar, iniciar. E agora ela vai cortar o acetato também, olha que legal. Corte concluído, ok. A gente vai descarregar aqui. Olha só. Perfeito. Tá? Vamos precisar de 2. Olha a aderência, gente, amei. Trabalhar com acetato aqui também. Certo? Olha, gente, que corte incrível e preciso, tá vendo? Não sobra nenhuma rebarba, o corte é perfeito, tá? A gente vai passar para o próximo passo. Eu vou precisar de 2 partes dessa daqui vazada ao meio, tá? Vou precisar de 2 partes, por quê? Eu preciso de uma certa espessura para poder conseguir fazer aquele movimento de balançar do shaker. Então, eu cortei os 2, vou passar a cola, tá? Então, é só repetir o processo na escancante. Eu vou passar a cola e eu vou unir esses dois, essas 2 formas aqui, tá? Olha só. É só mesmo para ele ficar com uma espessura maior, para a gente conseguir fazer o shaker, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui alguns pedacinhos de fita dupla face. Nós vamos tirar essa fita dupla face e colocar o acetato. Aqui, posiciona o acetato, tá? Tá bom? Aqui deste lado, a gente já vai fazer o enchimento, né? A gente vai colocar tudo que a gente quer que fique balançando aqui dentro do nosso shaker. Então, eu escolhi, vou colocar a mesma coisa que eu coloquei lá no outro, que são lantejoulas e paetês, tá? Aí a dica é você sempre dar uma balançadinha para você sentir mais ou menos quanto que tem, porque ele não pode ficar nem muito cheio e nem muito vazio, ele tem que ficar equilibrado, tá? Vou colocar aqui os temperinhos da felicidade, ó. Eu adoro usar essas coisas, gente. Olha só. Acho que deu para reparar pelo projeto, né? Olha só. Aqui, tá? Eu venho com com o acetato novamente. Olha só, a gente arruma, vem com outro acetato, outro pedaço do acetato e fecha, tá? A gente pode até fazer isso aqui, ó. Olha, gente, então ele ficou assim, tá? A gente vai revestir com aquelas partes que nós já havíamos cortado.
Então, para revestir a capa, a parte da frente do meu álbum, eu vou usar esse, tá? E por enquanto só, porque a gente vai montar toda a estrutura do álbum para depois fazer o acabamento desta outra parte aqui. Nós vamos colocar, eu vou centralizar aqui bonitinho, o meu acabamento, tá? Olha só, centralizo aqui e eu coloco o acabamento da capa, tá? Aí aqui, essas bordinhas, vai faltar um pouquinho de cola. Você pode vir aqui, ó, e passar mesmo um pouquinho de cola, já com biquinho mesmo. Agora nós vamos para a montagem do nosso álbum, sem colocar ainda o acabamento aqui, tá? Eu repeti o processo, então eu fiz a capa vazada, tá? E eu repeti aqui as folhinhas mais 5 vezes. Que seria capa, a parte do miolo, né? E a contracapa, tá? Como que a gente vai fazer para unir tudo isso, para grudar, juntar tudo isso? Eu peguei um papel de 12 pontos, de 12 por 7, tá? 12 por 7 centímetros. Vinquei 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Então, ele me possibilitou, ó, essas duas abinhas aqui, tá? O que a gente vai fazer com este papel? A gente vai cortar outro, também de 12 de altura, por 5 de largura, e vai vincar também 2 lados de cada lado, ó. Vai ficar assim, tá? Eu venho, coloco, levanto as perninhas, coloco a cola aqui, ó. Esse lado que eu quero mostrar. Venho e colo aqui, tá? Olha só. Eu vou ter aqui, ó, duas camadinhas com 4 perninhas, ó, e vai ficar desse jeito, tá? Essa daqui vai ser a base que a gente vai usar para colar a parte do miolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar a minha capa e a minha contracapa, vou deixar elas aqui descansando, e eu venho colando essa parte aqui, ó. Então, você pode colar para cima, para baixo, aí fica a critério, fica ao seu critério. Se você não quiser que dê pra ver esse acabamento, o que você pode fazer? Uma dica legal também é colar esse papel depois, tá? Então, cola o roller na estrutura e depois faz o acabamento com o papel. Caso você não se importe, você pode fazer assim e depois você pode vir com uma renda, um pedaço de fita, um pedaço de papel e até cobrir, tá? Inclusive, a Scancute, ela tem umas bordas muito lindas que você pode fazer aqui também, dá um acabamento muito perfeito, tá? Então, eu vou começar colando. Passo colinha aqui. Colo a primeira, bem pertinho do vinco, tá? Vou passar cola aqui. Colo, opa, deixa eu ver, aqui, colo a segunda, sempre me baseando na primeira que eu colei. Então, eu colei essa, tá vendo? Se eu colar assim, ela vai ficar torta. Então, eu venho, me baseio sempre a primeira que eu colei e colo a próxima. Tá? Levanto a próxima abinha, então o próximo é esse aqui. Então, venho, ó, passo cola aqui, colo a próxima, sempre me baseando
nos rollers de baixo, tá? E aqui. Tá? A gente precisa prestar bem atenção também no sentido do papel, para ele não ficar de cabeça para baixo, tá? Para quem tá começando agora, presta bastante atenção nessa dica, para não ficar de cabeça para baixo. Se ficar, depois a gente dá um jeitinho, mas é legal prestar atenção, tá bom? Aqui desse lado vai ficar como se fosse uma escadinha, mas vocês vão entender o que nós fizemos aqui, ó. Nós fizemos isso, tá? Nós fizemos essa estrutura que nós chamamos de miolo, tá? O que vai dentro do nosso álbum. E depois eu peguei uma plaquinha, uma placa roller, tá? De 12 por 4 centímetros. Então ele tem 12 de altura por 4 de largura, e aí é onde a gente vai colar a capa e a contracapa. E aí a gente vai finalizar essa parte de estrutura do nosso álbum, tá? Então, ó, eu venho aqui e eu vou colar aqui. Porém, se eu venho e eu colo ele direto, se meu shaker for pra lá, eu vou conseguir ver toda essa parte. Então, porque eu tenho esse vazado aqui. Então, eu vou cortar essa abinha aqui, ó. Tá vendo? Eu encapei, eu vou cortar, eu vou deixar ela só com 1 centímetro, tá? Vou posicionar aqui na minha base. Eu vou deixar ela com 1 centímetro apenas. Essa partezinha menor vai cola. E eu vou colar a minha capa. Ó, aí vocês entenderam porque a gente não fez acabamento aqui? Tá? Pra gente vir com acabamento aqui, tá? E nessa partezinha aqui maior, a gente vai colar a nossa contracapa, tá? Também a gente vai dar uma cortadinha, deixar com 1 centímetro aproximadamente. Vocês podem fazer aquilo que eu falei, de deixar para fazer a forração depois também, não tem problema, tá? Aqui. E a gente vem e cola ela aqui. Desse jeitinho aqui, tá? Ó, aqui a gente vai colar um acabamento, pode ser um restinho de papel, tá? A gente vem com um acabamentozinho aqui, ó, e a gente cola só pra não dar pra ver, tá? Vem com aquele outro acabamento, lembra que eu falei que eu cortei 2? Venho e colo ele aqui, ó. Tá? Inclusive você pode fazer nas outras também. Eu acho que eu vou colocar esse rosinha aqui, vai combinar mais. Ó. Agora a gente vai passar uma colinha aqui. E nós vamos encaixar ela aqui, ó. Eu sempre levanto as abinhas para ela poder ficar certinho, tá? Ó, e o albinho fica assim, desta forma, tá? Aí agora a gente vai partir para a decoração, certo? Ó. Bom, gente, eu fiz essa pecinha aqui, ela é uma pecinha decorativa, tá? Então eu peguei um pedacinho de
de roller, encapei ele. Ele mede 3 por 10. Encapei ele, fiz 3 furinhos na parte de cima, 3 furinhos na parte de baixo. E eu coloquei, aqui eu coloquei uns botões para poder dar um charme. Eu coloquei cordão encerado, tá? Você pode usar o que você tiver aí na sua casa. E é só mesmo para dar uma amarrada aqui, ó, tá? E dar um tchan na nossa lombada, tá? Eu sempre gosto de dar uma incrementada. Então, o primeiro eu vou colocar aqui. Assim, tá? Fica desse jeitinho aqui, com esse acabamento super fofo. Agora, nós vamos utilizar restinhos de papel para a gente poder fazer essa flor linda que nós temos aqui, ó, tá? Então, nós vamos fazer esta flor aqui, utilizando os restinhos de papel. Vamos voltar aqui. Então, a gente vem aqui, ó, padrão. Aí, nós vamos vir aqui e no primeiro item, tá? E aí, você vai escolher as flores. Na memória da máquina, a gente já tem alguns modelos de flor, modelos lindos. Nós temos também folhagem. Tem bastante coisa legal aqui na máquina. Eu vou escolher um modelo de flor, o mesmo que eu utilizei lá no outro, que é esse aqui, ARA015. Ok, definir. Pronto, ele já tá aqui na minha folha, na minha esteira de corte, ó. E agora eu vou definir os tamanhos que eu quero. Nessa daqui, eu usei 3 tamanhos diferentes. 3 tamanhos diferentes eu usei, tá? Então, ela tá grande pro meu álbum, tá? Eu venho aqui em editar, edição do objeto, e aqui eu vou mexer no tamanho dela, tá? Nesse primeiro item eu mexo no tamanho dela. E aí eu vou diminuir, ó. E ela vai diminuindo, gente, proporcionalmente, ou seja, eu não preciso mexer em cima e embaixo. Então, ó, só mexendo aqui em cima, ó, ela já vai diminuindo proporcionalmente, sem tirar o desenho e o ângulo direitinho da nossa flor, tá? Ó, eu vou deixar ela com 4.5, tá? Ó, 4.5. E aí eu já vou, ok. E aqui eu já vou fazer mais uma cópia dela, tá? Venho aqui nesse mais 2, ok. Ó, já tenho mais uma dela, ó. E agora eu vou trabalhar mais 2 tamanhos, tá? Ó, então 1, 2. Ó, aqui eu vou diminuir aqui o tamanho dela. Então ela tem 4.5, eu vou diminuir para 4.0, tá? Então, 4.5, 4.0, ok. Vou fazer mais uma cópia. E eu vou diminuir mais um pouquinho essa daqui, ó, tá? Então, eu venho aqui e diminuo. Ó, pessoal, eu diminuí em 3 tamanhos diferentes porque eu quero trabalhar em camadas, tá? A gente vai fazer camadinhas, olha só que legal. Então, a maior, a intermediária e a menorzinha, tá? Você pode fazer mais camadas também. Aqui eu fiz só 3, você pode fazer mais camadas. Quanto mais camadas tiver uma flor, mais bonita ela vai ficar, tá? Então, ó, aqui, tá? Eu só vou alinhar elas bonitinho. E é isso. Eu vou utilizar recortezinhos de papel. Então, eu vou posicionar os restinhos que eu tenho aqui. E olha só que bacana, gente. Super interessante essa dica, hein? Olha aqui, eu vou posicionar o que eu tenho de restinho, tá? Passar o rolinho. E aí, para eu ter certeza do meu corte, que ele vai ficar certinho,
Olha só, vou carregar aqui. Carregou. Eu venho aqui nessa opção aqui, ó, nesse botãozinho do meio, e olha só, eu vou escanear a folha, tá? Para eu ter certeza aonde eu vou direcionar as minhas flores para elas terem o recorte perfeito, tá? Para elas ficarem certinha ali nos meus recortes. Então, eu vou escanear. Ó, gente, tá vendo? Ela escaneou a folha, então eu sei aonde exatamente eu posso posicionar as minhas flores, ó, para poder trabalhar com certeza do corte, né? Que ela vai cortar exatamente aquele pedacinho do papel, que não vai cortar o outro pedaço, de repente vai ficar faltando um pedaço da minha pétala, da minha flor, tá? Eu preciso agora duplicar aqui essas imagens, porque essas três aqui é para fazer uma florzinha. Para fazer mais uma florzinha, eu preciso duplicar aqui, tá? Então, eu venho em editar, edição do objeto, mais, ok, ó, mais uma aqui. Vou fazer o mesmo processo nos outros dois tamanhos, tá? Olha, gente, posicionada, tá? Bonitinha aqui nos meus recortes. Ok. Ok novamente. Ok. Selecionar, recortar e iniciar o corte. Olha, gente, concluído o corte, agora nós vamos tirar da base e montar a nossa florzinha. Então, imagina só fazer essas flores, ó, nem precisou desse outro pedacinho. Imagina só fazer uma grande quantidade de flores, olha só que fácil, né? É muito prático, então é bem legal. Olha só, vocês vão ver. Aqui a gente vai dar uma boleada, tá? Então, por exemplo, eu quero que este lado fique pra cima, eu preciso bolear o lado oposto, tá? O avesso dele. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou bolear o avesso dele, porque eu quero que aquele lado fique pra cima. A gente vai bolear. E sem segurar, tá? Ele vai fechar. As pétalas vão fechar. A gente vai virar essas pétalas e vai apertar com o próprio boleador. Esse passo vai ser repetido em todas as peças, tá? Em todas as pétalas. Prontinho, olha só. Agora eu vou colar, tá? Do maior para o menor. Então, eu vou pegar aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui no meio. Venho com a flor média e vou colocar, tá? Percebam que eu tô colocando intercalado. Então, eu tenho as pétalas grandes aqui, eu vou colocar a pétala da flor média aqui intercalada, tá? A mesma coisa, a menorzinha. Vou colocar intercalada. É até legal você ficar com a base aqui embaixo, porque você consegue dar uma apertadinha, ó. Tá? E depois é só a gente colocar uma meia pérola, que fica tudo lindo. Olha só, que graça. Tá? E se você quiser ela mais fechadinha, é só você ir apertando assim com a mão e ela vai ficar mais fechadinha. A gente vai aplicar agora ela aqui no nosso álbum. Olha só. Eu vou pegar
uma rendinha, gosto bastante de trabalhar com rendinha. Eu vou pegar uma rendinha, vou colocar aqui, tá? Depois eu jogo ela aqui pra dentro e aqui eu aproveito e faço um bolsinho. Então, ó, venho, faço uma colinha e ela vira um bolsinho. Depois a gente corta essa rebarbinha que sobrou, tá? Nós vamos colocar uma florzinha aqui embaixo. Essas duas aqui em cima, olha só. Tá? A gente já pode ir até colando. Como a gente já sabe como vai ser o layout do álbum, a gente já pode vir colando, tá? Como a gente tá trabalhando aqui com acetato, com tecido, eu gosto de vir colando direto com a cola quente. Aí eu venho com o presente, vou colocar ele aqui embaixo, sem altura, né? Aqui, tá? Esse presente aqui, eu vou colocar uma camada de fita banana, mas como eu estou trabalhando também com o tecido, eu preciso reforçar essa cola aqui da fita banana, tá? Ó, eu vou prender o ursinho também com a fita banana. Eu vou colocar só desse ladinho aqui, tá? Porque desse lado a gente já tem essa altura do presente. Então, a gente vai fazer só um ladinho. Dou mais uma reforçada. E esse lacinho vem aqui em cima, dando um charme. Olha que graça, pessoal. Olha que coisa mais fofa, super lindinho, tá? Uma dica legal aí pra você estar fazendo. Eu vou mostrar como eu fiz esse outro aqui. Vou mostrar internamente pra vocês terem uma ideia de como fazer, tá? Então, olha só. Aqui eu fiz o espaço pra virar um bolsinho, tá? Então, você pode, de repente, colocar uma foto aqui. Também cortei o lamicote, tá? Para poder fazer uma moldura. Como eu tava trabalhando com o círculo, eu resolvi fazer a moldura também em círculo, tá? E aqui eu fui colocando rendinhas e decorando, olha só. Coloquei a árvore de Natal. As sobras do círculo eu também colei aqui, tá? E aí fica bem a critério de vocês fazerem, decorarem da forma que vocês acham melhor e do material que vocês têm também aí em casa. Então, pessoal, você vai decorando de acordo com o que você tem, de acordo com os papéis que você está trabalhando, tá? E essa é a dica de hoje. É muito importante dizer que a Scan Cut, ela tanto ajudou, né? Ela facilitou a estrutura, a execução da estrutura, quanto também ela fez parte da decoração do nosso projeto. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Tchau, tchau!